sob a graça e a proteção do único Deus e Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declaro aberta a 48ª reunião ordinária da 17ª legislatura, da terceira sessão legislativa. Convido com muita alegria o excelentíssimo senhor vereador Almir Fernando para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 47ª reunião ordinária do primeiro período da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 10 de junho de 2019. Presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Eduardo Marques e Hélio Guabiraba. Aos 10 dias do mês de junho do ano 2019, às 15 horas, na Sala João Negro Monte, Filho, Sala das Sessões, no andar térreo da Casa Zé Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Eduardo Marques. Ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Almir Fernando e Hélio Guabiraba, contando com a presença dos demais vereadores membros desse poder. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito. Submetida à apreciação do plenário, ela foi aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constarem as seguintes matérias: projeto de lei de número 151 de 2019, de autoria da vereadora Ana Lúcia, projeto de lei de número 154 de 2019, de autoria do vereador Carlos Gueiros, memorando 30 de 2019, do gabinete da vereadora Gorete Queiroz, requerimentos 3060 de 2019, de autoria do vereador Renato Antunes, 3291 de 2019, de autoria do vereador Benjamin da Saúde, 3317 e 3318, de autoria do vereador Romero Jatobá, 3345 a 3370 de 2019, da autoria do vereador Almir Fernando. Na horário destinado ao pequeno expediente, a primeira oradora a ocupar a tribuna, a vereadora Natália de Menudo, repercutiu sobre os jovens que se engajam em movimentos culturais suburbanos através das artes como a música, as quais conseguem retirá-los do mundo das drogas. Próximo orador a ocupar a tribuna, a vereadora Hélio Guabiraba, agradeceu ao prefeito Geraldo Júlio, presidente da Enlurb, pela realização de uma obra em Boa Viagem. O próximo orador para a tribuna, o vereador Renato Antunes, discursou sobre o projeto de lei de diretriz orçamentária que está na pauta para votação. O senhor presidente determinou ao segundo secretário que procedesse chamada regimental. A oportunidade foi registrada, a presença dos senhores vereadores, membros desse poder. Fez uso da palavra pela ordem o vereador Hélio Guabiraba, solicitando a dispensa de prazo do projeto de lei número 20, e de sua autoria, 2019, sua autoria. O presidente solicitou ao vereador Almir Fernando que fizesse a consulta às lideranças. Após a consulta, a solicitação foi aprovada e o prazo foi dispensado. Também fez uso da palavra pela ordem o vereador Carlos Gueiros, que solicitou a dispensa de prazo ao projeto de lei de número 154 de 2019, de sua autoria. O senhor presidente também solicitou ao segundo secretário que procedesse a consulta às lideranças partidárias. Após consulta, a solicitação foi aprovada e o prazo foi dispensado. O presidente submeteu ao plenário a pauta do prolongamento do expediente, do qual constarem as seguintes matérias: discussão única do requerimento 3226 de 2019, de autoria do vereador André Regis, foi aprovado. Discussão única do requerimento 3317 de 2019, de autoria do vereador Romero Jatobá, foi aprovado. Em seguida, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, do qual constarem as seguintes matérias: discussão única do requerimento 3212 de 2019, de autoria do vereador Renato Antunes, foi aprovado. Discussão única do requerimento 3227 de 2019, de autoria do vereador André Regis, foi aprovado. Discussão única do requerimento 3236 de 2019, de autoria do vereador Aderaldo Pinto, foi aprovado. Discussão única do requerimento 3250 de 2019, de autoria da vereadora Gorete Queiroz. Não havendo matérias para discussão no prolongamento da ordem do dia, o senhor presidente passou a chamada dos senhores vereadores e vereadoras inscritos no grande expediente. O vereador para a tribuna, o vereador Reinaldo Júnior, falou sobre o desemprego no país e seus reflexos em Recife, criticou o governo Bolsonaro pela falta de políticas públicas para conter esse problema. Fez elogios ao programa Chegando Junto do governo municipal e citou iniciativas da prefeitura voltada à população mais pobre. Foi aparteado pelo vereador Heriberto Rafael, pela vereadora Natália de Menudo, além de Mariano. Próximo orador a ocupar a tribuna, vereador Hélio Guabiraba.
informou que na última sexta-feira recebeu o comunicado de seu partido foi expulso do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro e listou os motivos pelos quais foi expulso. Assumiu a presidência do trabalho o vereador Hélio Guabirá, próximo orador com a tribuna, o vereador Ivan Moraes, referendou a fala do vereador Rinaldo Júnior e disse que algumas as ações do programa Chegando Juntos são paliativas e que não irão acompanhar toda a sua realização. Foi aparteado pelo vereador Almir Fernando e pelo vereador Heriberto Rafael, próximo orador com a tribuna, o vereador Renato Antunes, defendeu a apuração dos fatos referentes ao Ministério. O ministro Sérgio Moro disse que não se pode usar uma situação como essa para dizer que são prisões, são os erros da justiça e que essa tentativa desesperada de não deixar o país avançar. Foi apartado pelo vereador Heriberto Rafael, pelo vereador Almir Fernando, fez uso da palavra de tempo de liderança o vereador Jairo Brito para defender o Partido dos Trabalhadores, que saiu do governo há 3 anos, fez uso da palavra pela ordem do vereador Renato Antunes, por ter sido citado, falou o vereador que se antecedeu foi indelicado e desconhece o conteúdo da reforma da presidência, fez crítica ao governo do PT e defendeu a supracitada reforma. Nada mais havendo a tratar, o seu presidente convocou a casa para se reunir em reunião ordinária, em local do costume e horário regimental. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida aprovada vai ser assinada por quem direito. Reunião solene, a entrega do título de cidadão do Recife ao senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, realizada no dia 5 de junho de 2019. Presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Eduardo Marques e Carlos Gueiros, aos 5 dias do mês de junho do ano 2019, às 16 horas e 40 minutos, na sala de João Negro Monte Filho, sala das sessões, no andar terra da Casa Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Reunir-se a Câmara Municipal do Recife, em caráter solene, o mestre de cerimônia, Silas da Costa e Silva, informou o motivo da sessão e fez composição da mesa com os seguintes convidados: excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques, presidente da Câmara Municipal do Recife, excelentíssimo senhor deputado estadual Heriberto Medeiros, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, excelentíssimo senhor general do Exército Marco Antônio Freire Gomes, comandante militar do Nordeste, excelentíssimo senhor brigadeiro do ar César Faria Guimarães, comandante do SINDAC 3, excelentíssimo senhor general Álvaro Vanderlei, chefe de gabinete adjunto da vice-presidência da República, excelentíssimo senhor deputado estadual Marco Aurélio, autor do decreto legislativo, excelentíssimo senhor deputado federal Levi Fidelis, presidente nacional do PRTB. Na sequência, o mestre de cerimônia formou uma comitiva composta pelo deputado estadual Marco Aurélio, junto com os vereadores Samuel Salazar e Romerinho Jatobá, para conduzirem o homenageado. Excelentíssimo senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, ao plenário desta casa e tomar assento à mesa de autoridades. O mestre de cerimônia convidou a todos para que, de pé, convide-se a acompanhar-se o hino nacional brasileiro. Executado pela Orquestra Cidadã, Criança Cidadã. O mestre de cerimônia falou do projeto Criança Cidadã e destacou suas ações. O mestre de cerimônia registrou a presença de autoridades em plenário e, dando a continuidade da sessão, passou a palavra ao excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques, presidente desta casa, para dar continuidade da sessão. O senhor presidente falou do privilégio de receber homenageado nessa sessão solene e, em seguida, convidou o vereador Carlos Gueiros, vice-presidente dessa casa, para assumir a presidência do trabalho. O senhor presidente convidou o vereador Eduardo Marques para ocupar a tribuna e fazer seu discurso. O senhor presidente e o vereador saudou a todos os da mesa, falou que esta casa tem a honra de homenagear o vice-presidente da República Federativa do Brasil, excelentíssimo senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, por sua significativa contribuição nas diversas ações realizadas para o desenvolvimento da nossa nação, bem como pelas atenções a esta cidade. Também fez em breve relato sua relatória da vida homenageado, pelo comunicado enviado pelo excelentíssimo senhor prefeito da cidade do Recife, Geraldo Júlio, justificando sua ausência na reunião, parabenizando o homenageado. Solicitou ao senhor presidente a quebra de protocolo para que o autor do decreto legislativo, o deputado estadual Marco Aurélio, pudesse ocupar a tribuna e fazer seu discurso. O senhor presidente atendeu o pedido do vereador Eduardo Marques e convidou o deputado estadual Marco Aurélio para ocupar a tribuna e fazer seu discurso. O que fez, cumprimentando todas as autoridades, fez o discurso e homenageou o vice-presidente Antônio Hamilton Mourão. Senhor presidente convidou a Orquestra Criança Cidadã para fazer a apresentação musical em homenagem ao excelentíssimo senhor Antônio Hamilton Martins Mourão. Senhor presidente convidou o juiz João José Rocha Tagino para que, em nome da Orquestra Criança Cidadã, homenagear o vice-presidente.
Em seguida, o senhor presidente convidou o excelentíssimo senhor Antônio Mourão para ocupar a tribuna e fazer seu discurso. O orador cumprimentou a todos da mesa e os presentes, destacou a presença de integrantes da turma de 12 de dezembro de 1975, na Academia Militar da Agulhas Negras, e os companheiros que estiveram com ele em seus 46 anos de vida pública e na vida militar. Fez uso de um breve discurso de sua chegada a esta cidade. O senhor presidente convidou a todos para, de pé, ouvir-se acompanhasse o hino da cidade do Recife. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã, às 17 horas, em reunião solene, no local do costume, declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada por quem direito. Senhor presidente, foram lidas as duas atas. Feita a leitura das atas, coloca as atas em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovadas. Solicito ao vereador Chico Kiko que faça a leitura do expediente do dia. Projeto de Lei Ordinária 155/2019, de autoria do vereador Almir Fernandes, institui a campanha educativa Maria da Penha vai às escolas, direcionada aos alunos de ensino fundamental e da outras providências. Projeto de Lei Ordinário 156/2019 dispõe sobre desconto de 50% para maiores de 60 anos de idade, o pagamento de ingressos de jogos de futebol oficiais e amistosos em estádio de futebol no município do Recife. Projeto de Lei Ordinário 157, da vereadora Gorete Queiroz. Projeto de Decreto Legislativo 27/2019, de autoria da vereadora Ana Lúcia. Feita a leitura, senhor presidente. A ordem, senhor presidente. Eu queria pedir dispensa de prazo, senhor presidente, do Decreto Legislativo de número 27. Pois não, excelência. E, no momento, dizer para o senhor que o som está muito ruim, a acústica. Obrigada. Peço aos responsáveis pelo som que dê um jeito nessa situação. No momento oportuno, faremos essa consulta à excelência. Nesse momento, feito a leitura do expediente, encerro o expediente inicial e defiro o pedido da vereadora Ana Lúcia e solicito ao vereador Almir Fernando que faça consulta aos senhores líderes de bancadas presentes quanto à dispensa de prazo do projeto de lei, do decreto legislativo número 27/2019, que concede a medalha do mérito Zé Mariano à juíza de direito, doutora Mari Lúcia Pereira Feitosa Dias de Araújo. Palavra de Vossa Excelência, vereador Almir. PSB, vereador Felipe Francismar. Sim. PP, vereador Aline Mariano. Vereador Aline Mariano. PSC, vereador Renato Antunes. PSDB, vereador André Regis. Patriota, vereador Benjamin. PRB, vereadora Ana Lúcia. PCdoB, vereador Almir Fernando, sim. Cidadania, vereador Ricardo Cruz. PSD, vereador Gilberto Alves. PSOL, vereador Ivan Moraes. PTB, vereador Antônio Luiz Neto.
PTC, vereador Heriberto Rafael. Senhor presidente, os líderes presentes votaram sim pela dispensa de projeto, dispensa de prazo. Dispensados os prazos. Nesse momento passo ao pequeno expediente, dou início ao pequeno expediente, convidando o primeiro vereador inscrito, vereador Ricardo Cruz. Vereador Ricardo Cruz. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, senhores e senhoras vereadores, presentes da sessão, ao público presente em nossas galerias, pessoal da imprensa e todos que nos assistem aí nas redes sociais. Essa tarde, quero falar sobre o fato que aconteceu no final de semana, foi o encerramento da Maratona Verde Recife, onde foi, graças a Deus, batida a meta da plantação de 10 mil mudas de árvores, inclusive de árvores nativas, a maioria de árvores nativas da nossa Mata Atlântica está tão devastada. E, graças a Deus, nós conseguimos bater essa meta. Eu coloquei todo o empenho no meu gabinete, inclusive lá no domingo, quando foi o encerramento, lá no Parque de Santana, estava todo o gabinete, todo o meu gabinete reunido, ajudando também em finalizar aquela empreitada, finalizar aquela obra tão importante que foi a plantação de 10 mil mudas de árvores. Muito bom. Isso aí, com certeza, é um presente que estamos dando às gerações futuras da nossa cidade, inclusive várias crianças que estiveram envolvidas nesse projeto, nesse processo, das escolas, igrejas, entidades civis. Foi muito bom o engajamento de toda a sociedade recifense no sentido de levar aquela maratona ao seu objetivo final, o resultado final que nós conseguimos com muita alegria. E, inclusive, né, eu falei com o secretário de Meio Ambiente, conversei com ele, que acho que ainda tem condições de fazer muito mais. Então, convidei o secretário e ele aceitou o convite e nós vamos estar entrando em contato para continuar esse plantio justamente ali no meu bairro, na Orla de Brasília Teimosa e também na Praia do Pina. Vamos tentar, se Deus quiser, conseguir arborizar mais aquela área que está tão carente de plantas, né? Antigamente eu sei que tinha muito pé de coco ali e hoje a gente viu que a quantidade de árvores que tinha ali, hoje não existe mais aquela mesma quantidade. Quando foi realizada também aquela obra ali da Orla de Brasília Teimosa, foram arrancadas árvores, e hoje nós estamos precisando replantar, reflorestar toda aquela área ali, né, para colocarmos mais plantações, mais árvores, no sentido de que a nossa orla, inclusive a nossa Praia do Pina, seja bem mais arborizada. Então, fiquei muito feliz de estar ali no domingo passado, ali no Parque de Santana. Isso foi a ideia do prefeito Geraldo Júlio, que ele levou ao secretário Zé Neves, que acatou aquela ideia, e graças a Deus, eu também me engajei com todo o gabinete e a gente chegou a esse resultado final. Com certeza, nós vamos ter no futuro uma cidade com melhor qualidade de vida, uma cidade com mais verde, uma cidade mais arborizada, uma cidade melhor de se viver. Está de parabéns a gestão do prefeito, está de parabéns o secretário de Meio Ambiente, Zé Neves, está de parabéns a todos que diretamente e indiretamente estiveram envolvidos nessa ação. De um Recife mais verde, a maratona foi um sucesso e a nossa luta continua. Sou protetor, né? Fui eleito sob a bandeira da causa animal, mas também sou ambientalista, lutando pela flora e pela fauna. Isso é muito importante quando a gente vê que o mundo acontece hoje a desertificação, acontece o desmatamento, né? Espécies sendo extintas, tanto de árvores, tanto como de animais. Então, é um momento de a gente refletir cada vez mais e lutar pela nossa natureza, pela flora, pela fauna, para fazermos o mundo cada vez melhor. E as gerações futuras, com certeza, nos agradecerão. Forte abraço, Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Convido o vereador Almir Fernando. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a todos que nos acompanham
através da TV Câmara. Senhor presidente, o que me traz à tribuna na tarde de hoje é para repercutir sobre dois assuntos, dois temas que a gente já repercutiu da tribuna dessa casa aqui. Um é com relação aos postes da CELP, vereador Gilberto Alves, que a gente tem visto que tem sido colocado nas escadarias, no meio das escadarias. E nós fizemos essa cobrança aqui, pedimos que a CELP pudesse reavaliar essa questão, mandamos um ofício para antecipar a CELP, esse nosso pedido de reavaliação, tanto da CELP como da própria Prefeitura, para poder fazer uma avaliação, dialogar com as comunidades, com as lideranças da comunidade, para ver o melhor local para colocar esses postes. É uma necessidade da empresa, né? Nós achamos que é, porque estão sendo instalados, mas tem que ter um diálogo com a comunidade para não ser colocado de qualquer maneira. Sabemos que houve um avanço dos próprios moradores com relação às escadarias, avançaram os seus muros, colocaram em cima até de muretas, impedindo até que se pudesse fazer. Mas com o diálogo se pode fazer um trabalho melhor. E, para nossa grata surpresa, essa Câmara, essa tribuna, essa caixa de ressonância, como o próprio vereador Rinaldo Júnior também tem usado muito esse termo aqui, ela foi ouvida pela CELP e já começou um diálogo com as lideranças comunitárias. Então, eles estão relocando, colocando mais ao canto das escadarias, até para não prejudicar a mobilidade, quando a Prefeitura está colocando até corrimão. Você esteve aí lá no Corro da Areia, lá perto já do Campo do União, onde foi colocado até um corrimão, a pedido de Vossa Excelência, e se ali tivesse colocado os postos no meio da escadaria, ia prejudicar a instalação desses corrimão para ajudar na mobilidade dos moradores. Então, a CELP já está ouvindo, está dialogando com as comunidades, com as lideranças, e está vendo uma melhor maneira para poder instalar esses postos nas escadarias da cidade do Recife, principalmente na Zona Norte, onde começou esse tipo de trabalho. O outro assunto é com relação à audiência pública que nós realizamos com relação aos pontos de risco na cidade do Recife, da Zona Norte e da Zona Sul. E estivemos lá presente o secretário executivo de Defesa Civil, o Coronel Cássio. Também pedimos a presença do presidente da URB, mas ele mandou o seu representante, o Paulo Brito, que o representou muito bem, e relatou o que a Prefeitura estava fazendo, tanto da Secretaria de Defesa Executiva de Defesa Civil, através do Coronel Cássio, quanto do próprio representante da URB, o Paulo Brito, que é o diretor lá da URB, que relatou também tudo que a Prefeitura estava fazendo. Tivemos a oportunidade, demos a oportunidade, como sempre é feito, dessa maneira, à população para poder questionar o que é que a Prefeitura tem feito com relação aos pontos de riscos, principalmente as encostas, as barreiras que precisam ser construídas nos morros e nos córregos para que as pessoas continuem morando no seu habitat, onde elas querem continuar morando. E a Prefeitura mostrou através do projeto Parceria, que é um dos projetos que tem ajudado, é um projeto pioneiro na nossa cidade, mas já vem de algum tempo feito por alguns prefeitos na cidade. O prefeito Geraldo Júlio, o vereador Alino Mariano, continuou com esse projeto, que é importante, um projeto de diálogo com a comunidade, onde a Prefeitura dá orientação técnica, fornece o material, nesse vereador da Guabiraba. E o morador entra com a mão de obra. Sabemos que não é fácil, não é barato, a mão de obra tem sido muito cara, mas quando a família tem um pedreiro, ajuda a fazer com que aquele ponto de risco ele seja construído pela população. E a Prefeitura, que vinha fazendo apenas 40 pontos por ano na cidade do Recife, o prefeito, através do secretário Coronel Cássio, informou que a previsão é que esse ano seja construído mais de 300 pontos de risco em parceria, uma parceria da Prefeitura com a população. Então, tem sido muito importante, ampliou, e muitas pessoas que compareceram a essa audiência pública dialogaram com o secretário para poder fazer as suas encostas. E também tivemos uma grata surpresa com relação aos pontos de riscos de obras coletivas, que são aquelas obras construídas através das pedras, aquelas pedras de rachão grandes, onde a Prefeitura, grandes obras que a Prefeitura constrói através de licitação e através de empresas. E o próprio diretor da URB disse que a Prefeitura tem 12 lotes a ser construídos de muros de arrimo de obras coletivas na cidade do Recife. Já foi construído o lote 1, o lote 2 e o lote 3 na cidade do Recife. A várzea, vereador Davi Muniz, através da UR7, já foi contemplada, irá voltar a ser contemplada através desses lotes, mas a Prefeitura já iniciou o lote 4 e o lote 5. E várias comunidades já estão sendo beneficiadas, como São Domingos Sávio, a subida do Alto Capitão, o Córrego do Caruá, e Dois Unidos,
lá no Corvo da Areia e na Diadema. São vários pontos que estão sendo feitos, essa construção de obras coletivas através do muro de arrimo, e a Prefeitura irá avançar. E nós estamos felizes com isso, porque é uma necessidade das pessoas, uma necessidade da comunidade. E aí, através do projeto de parceria, através dessas obras coletivas, esses pontos de riscos estão sendo resolvidos e construídos na nossa cidade. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Excelência. Convido o vereador Ayrton Luna. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, imprensa e público presente. Senhor presidente, eu ocupo a tribuna nesta tarde para agradecer a esta casa, através da Comissão Executiva, de Vossa Excelência e do secretário Romerinho Jatobá, por ter atendido a solicitação do ofício da Arquidiocese, que no último domingo realizou o evento de Pentecoste, aqui no 13 de maio, com aproximadamente 10 mil pessoas. Então, este evento ele foi um sucesso, teve o apoio desta casa, cedendo estacionamento e demais espaços na casa para que seja atendido o pedido da Arquidiocese e realizando um belíssimo evento. A festa de Pentecostes, senhor presidente, é uma festa da Igreja Católica que lembra a vinda do Espírito Santo aos apóstolos e a Maria em Jerusalém. A apresentação desse evento, ele teve a participação de apresentações musicais com louvores, a imagem peregrina de Nossa Senhora do Carmo veio do santuário pelos jovens e aí foi recebido aqui no Parque 13 de Maio, onde também teve adoração ao Santíssimo Sacramento e a missa celebrada pelo arcebispo Dom Fernando Saburido. Então, quero agradecer, senhor presidente, a esta casa por mais uma vez contribuir para esse evento que foi um grande sucesso na Arquidiocese de Olinda e Recife. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Excelência. Convido o vereador Maguari. Excelência, tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu ocupo a tribuna nesta tarde para parabenizar o grande evento do título de cidadão do Recife, que ocorreu aqui quando o Mourão, Hamilton Mourão, se não me engano, recebeu. E a gente vê que nos grandes homens desse Brasil também tem a flexibilidade do sentimento. Ele chorou aqui na Câmara Municipal, quando a orquestra, vereador André Regis, Criança Cidadã, fez uma homenagem aqui ao Mourão, e ele derramou muitas lágrimas e saiu com saudade do Recife. E hoje eu ocupo a tribuna também para parabenizar a Marinha do Brasil. Hoje é dia da Marinha, os marinheiros, essa instituição tão importante para o nosso país, que são todas três, Marinha, Exército, a Aeronáutica, e hoje é comemorado o Dia da Marinha, vereador Ricardo Cruz. Vossa Excelência, que mora ali na Brasileira Teimosa, tem um trabalho excelente naquela região e é bem pertinho da Marinha, Quero parabenizar os marinheiros, toda a Marinha do Brasil e também parabenizar o Exército e a Aeronáutica, porque são três forças de grande valor e de grande competência para o nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Excelência. Convido o vereador André Regis. Senhor presidente, eu vou falar no segundo expediente, eu declino. Muito obrigado. Pois não, Excelência. Convido o vereador Chico Kiko. Vereador Chico Kiko. Vereador Chico Kiko. Não se encontra. Não havendo mais nenhum vereador inscrito, encerro o pequeno expediente. Senhores vereadores, senhoras vereadoras,
A Basílica de Nossa Senhora do Carmo solicitou à Câmara Municipal do Recife que receba a imagem peregrina de Nossa Senhora do Carmo em celebração aos 100 anos da coroação canônica, eclesiástica e padroeira de Pernambuco. A visita da imagem será realizada no próximo dia 2 do mês de julho, às 9h30, no Salão Nobre desta casa. Na ocasião, um frade carmelita procederá às bênçãos aos presentes. Estão todos convidados. Nesse momento, solicito ao vereador Hélio Guabiraba que faça o registro das presenças dos senhores vereadores e vereadoras no plenário. Presidente, 25 vereadores presentes. Tendo número legal, passo ao prolongamento do expediente. Solicito ao vereador Almir Fernando que faça a leitura do prolongamento do expediente. Discussão única dos requerimentos 3275, 3276, 3277, 3278 e o 3283 de 2019, todos de autoria do vereador André Regis. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento de número 3294/2019, de autoria da vereadora Natália de Menudo. Coloco em discussão. Encerrar a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Encerrado o prolongamento do expediente. Nesse momento, passo à ordem do dia. Solicito ao vereador Almir Fernando que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia, discussão única dos requerimentos 3271, 3272, 3273, 3274 e 3290 de 2019, de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 3279, 3281 e o 3282 de 2019, todos de autoria do vereador André Regis. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 3286, 3287, 3288 e o 3289 de 2019, os 4 de autoria do vereador Davi Muniz. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento de número 3291 de 2019, de autoria do vereador Benjamin da Saúde. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 3292 e o 3293 de 2019, os dois de autoria do vereador Rodrigo Coutinho. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 3295, 3296, 3297, 3298, 3299 e o 3300 de 2019, todos de autoria da vereadora Natália de Menudo. Coloco todos em discussão.
Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Então já passou. Senhor presidente, em primeira discussão dos pareceres do 358/2018 e o 130/2017, 317/2017 e 417/2017 da vereadora das comissões de Legislação, Justiça e Finanças e Orçamento e Desenvolvimento Econômico, Direitos Humanos, Cidadania e Segurança Cidadã, a pedido da vereadora Aline Mariano, de sua autoria, foi adiado. Deferido, excelência. Primeira discussão, 3/5 do parecer 347/2019 da Comissão de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 9 de 2019, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2020, bem como das emendas aprovadas aprovadas através de subemenda abaixo relacionadas, emendas aprovadas 01, 02 e 03, de autoria do vereador Jaime Asfora, 09 e 12, de autoria do vereador Ivan Moraes, 14, de autoria da vereadora Gorete Queiroz, 18, de autoria do vereador Almir Fernando. Emenda aprovada através de subemenda, a de número 4, aprovada através de subemenda de número 1. Emendas rejeitadas, 05, 06 e 07, de autoria do vereador Jaime Asfora, 08, de autoria do vereador André Regis, 10 e 11, de autoria do vereador Ivan Moraes, 13, de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto, 15, 16, 17, 19, 20 e 21, de autoria do vereador Almir Fernando e a de número 22, de autoria do vereador Rodrigo Coutinho. Coloco em primeira discussão. LDO. Presidente, eu queria pedir destaque da emenda 09, para que a gente possa votar ela em destaque das demais. O restante a gente poderia votar em bloco, se fosse de comum acordo do plenário. Emenda 19. Emenda 9. A gente vota ela em separado e as demais a gente poderia votar em bloco. Fica a sugestão. Continue, primeira discussão. Continue, primeira discussão. Encerrada a primeira discussão, o vereador Renato Antunes pede destaque à emenda modificativa número 9 ao projeto de lei do Executivo do número 9 de 2019, que modifica o inciso 12 do artigo 3º do projeto de lei do Executivo número 0919, que dispõe sobre a elaboração e execução da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020. Está em discussão. Só o destaque. Está em votação. Excelência, caminha como a votação, Excelência? Excelência, em relação específica... O voto não, porque esse inciso trata de política para a mulher. E tirar a expressão mulher, a gente entende que perde no segmento feminino, porque a gente estaria retirando, né, uma palavra que dirige, que representa melhor essa política pública. Então, nesse sentido, a gente encaminha o voto não, por entender também que ainda não existe um conceito claro, formado acerca da palavra gênero. Então, em respeito a políticas para a mulher, nós votamos não a essa emenda. Como encaminha a votação o líder do governo? Deixamos a bancada livre, senhor presidente. Então, encerrada a discussão, estamos em votação. Colocamos a emenda 9 em votação. Trata-se de matéria de 3/5. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que registrem seus votos no painel.
Encerrada. Presidente, eu quero consertar o meu voto. Pois não, excelência. Está rejeitado, né? A emenda. Liberou. Isso é um absurdo. Olha, está rejeitado, né? Rejeitado a emenda. Aí a gente continua em votação. Não tá. Já li. Encerrada a votação. Falta Almir. Almir vai votar? Almir saiu, né? Pronto. Encerrada a votação, solicita vereador Hélio Guabiraba. Eu não consegui consertar o meu voto. A vereadora Aline Mariano está consertando o voto. A gente não está votando contra o GLBT. Não, você vota não, é então eu vou votar. Vem cá, como é que eu conserto? Esse conservadorismo de vocês vão acabar com o país. Ao contrário, ele está votando errado. O que é isso? Você está mudando o seu voto? Porque senão eu vou votar contra o LGBT. Não, mas... Eu vou votar contra o LGBT. Não, falta um. Agora sim. Só trocar. Ok? Encerrada a votação, solicita o vereador Hélio Guabiraba que anuncie o resultado. Presidente, 22 votos não, 5 votos sim, nenhuma abstenção. Rejeitada a emenda. Nesse momento continuaremos a votação. Vamos votar todos em bloco, com exceção da emenda número 9 rejeitada nesse momento. Não é? Trata-se de matéria de 3/5, solicita a Vossas Excelências que registre os seus votos no painel. Como encaminha a votação o vereador Renato Antunes, líder da oposição? Encaminhamos o voto sim, excelência. Como encaminha a votação o líder do governo? Encaminhamos o voto sim, senhor presidente. Solicito aos senhores vereadores que registrem seus votos no painel. Quero avisar os senhores vereadores. Vai ter a votação. Que logo após essa votação, vamos colocar em votação a discussão e a votação de 2 decretos legislativos e logo em seguida vamos encerrar essa reunião ordinária e imediatamente convocar uma extraordinária para que possamos votar em segunda discussão a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É gênero. Sou mulher. Sim. E agora? Sim. Como é que é? Exatamente. Apareceu Gorete Queiroz aqui. Ninguém que só aponta. Exato. Começa no meu O que é que eu faço? Exato. O povo lá tá todo virando a casa. Outro negócio desse. Agora. Renatinho lê esse coletivo. Tem alguma treta, também acho. Oxe, peraí, pensei. Difícil eu votar aqui. Acho que encerrou, né? Falta Ricardo Cruz ali. Ok, encerrada a votação, solicito ao vereador Hélio Guabiraba que anuncie o resultado. Presidente, 28 vereadores votaram sim, nenhum não e nenhuma abstenção. Aprovado em primeira
discussão. Encerrada a ordem do dia. Encerrada a ordem do dia, nesse momento passo ao prolongamento da ordem do dia. Peço ao vereador Felipe Francis Mac que faça a leitura. Parecer número 337/2019 da Comissão de Legislação e Justiça sobre o PDL 18/2019, que concede a medalha do Mérito José Mariano à Associação de Famílias para o Bem-Estar e Tratamento da Pessoa com Autismo. De autoria da vereadora Ana Lúcia. Parecer 312/2019 da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esporte sobre o projeto de decreto legislativo número 18/2019, que concede a medalha do Mérito Zé Mariano à Associação de Famílias para o Bem-Estar e Tratamento da Pessoa de Autismo. Parecer número 350/2019 da Comissão de Legislação e Justiça sobre o PDL 20/2019, que concede o título de cidadão do Recife a Maria Lopes Teixeira, irmã Valéria. E o parecer número 351/2019 da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esporte sobre o projeto de decreto legislativo número 20/2019, que concede o título de cidadão do Recife a Maria Lopes Teixeira, irmã Valéria. Coloco todos em discussão. Presidente, são 2 medalhas e um título, é? Paulinho, aqui, são 2 medalhas e um título. Hein? Ele leu 4. São quantos aqui? Tem? Mesmo leu 4 minutos. Foram quantos aqui? São apenas 2. É a medalha do Mérito Zé Mariano, a Associação de Famílias para o Bem-Estar e Tratamento da Pessoa com Autismo, e também o título de cidadão do Recife, a senhora Maria Lopes Teixeira, irmã Valéria. Ok. São 2, então. São 2. Tá certo? Obrigado, senhor presidente. Ok. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores, trata-se de matéria de 3/5. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que registrem seus votos no painel. Quero lembrar aos senhores vereadores e vereadoras que logo após essa votação estaremos encerrando a presente reunião e imediatamente convocando uma reunião extraordinária para votarmos em segunda discussão a LDO. Vereador Carlos Gueiros, como vota Vossa Excelência? Vereador Rinaldo Júnior. Vereadora Aline Mariano. Vereador Júnior Bocão. Vereadora Natália Menudo. Está resolvido. Vereador Fred Ferreira, como vota Vossa Excelência? Vereadora Aline. Ok, encerrada a votação, solicito ao vereador Hélio Guabiraba que anuncie o resultado da votação. Senhor presidente, 20 votos sim,
Nenhum não e nenhuma abstenção. 27. 27, desculpe. 27 votos sim. Aprovados os decretos legislativos. Nesse momento encerra a presente reunião e convoco imediatamente uma extraordinária. Está encerrada a reunião. Solicito aos senhores vereadores que registrem as suas presenças no painel. Paulinho, libera aí. Oi? Vou botar a presença. Abre a presença. Esse é o nosso advogado. A graça e a proteção do único Deus e Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declara aberta a 7ª reunião extraordinária do primeiro período da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Convido o vereador Felipe Francismar para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 48ª reunião ordinária do primeiro período da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 11 de junho de 2019. Presidência do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques. Aos 11 dias do mês de junho do ano de 2019, às 15 horas, na Sala João Negro Monte Filho, Sala das Sessões, no andar terra da Casa José Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presidência do vereador Eduardo Marques. Ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Chico Kiko e Almir Fernando. Portanto, com a presença dos demais vereadores, membros desse poder, Aderaldo Pinto, Aimee Carvalho, Alcides Teixeira Neto, Aline Mariana, Almir Fernando, Amaro Cipriano Maguari, Ana Lúcia, André Reza, Antônio Neto, Benjamin da Saúde, Carlos Gueiro, Chiquique, Davi Muniz, Eduardo Cheira, Eduardo Marques, Heriberto Rafael, Felipe Francismar, Fred Ferreira, Gilberto Alves, Hélio Guabiraba, Ivan Moraes, Jairo Brito, Júnior Bocão, Goreto Queiroz, Natália de Menudo, Ricardo Cruz, Rinaldo Júnior e Samuel Salazar. Em seguida, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, da qual constaram as seguintes matérias: discussão única do requerimento número 3271/2019, de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto, dirigindo indicação ao diretor-presidente da ILURB para realizar os serviços de limpeza e reposição das tampas das galerias da Rua Campo da Vovozinha. Discussão única do requerimento 3289/2019, de autoria do vereador Davi Muniz, dirigindo indicação ao diretor-presidente da ILURB para determinar os serviços de campinação, implantação das lixeiras, pintura, conserto e manutenção dos brinquedos da Praça do Sabaré, na Rua Emetério Maciel, bairro da Várzea. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 3298/2019, de autoria da vereadora Natália de Menudo, dirigindo indicação ao presidente da Compesa para realizar o serviço de desobstrução do esgoto sanitário na Rua Pindoba, em frente ao número 13, bairro do Monjim. Foi aprovado. Discussão única. Primeira discussão dos pareceres 328/2019 e 78/2018, respectivas Comissão de Legislação e Justiça, Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei de autoria do vereador Rodrigo Coutinho, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixar placas de aviso e advertência na orla marítima. Foi aprovado. Primeira discussão, 3/5 do parecer 347/2019 da Comissão de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei número 09/2019, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária em 2020, bem como as emendas aprovadas e aprovadas através da subemenda abaixo relacionadas. Emendas aprovadas 1, 2 e 3, de autoria do vereador Jaime Asfora, 9 e 12, de autoria do vereador Ivan Moraes, 14, de autoria da vereadora Goreto Queiroz, 18, de autoria do vereador Almir Fernando. Emenda aprovada através de subemenda
Número 4, aprovada através de subemenda número 1. Emendas rejeitadas 5, 6 e 7, de autoria do vereador Jaime Asfora. 8, de autoria do vereador André Regis. 10 e 11, de autoria do vereador Ivan Moraes. 13, de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto. 15, 16, 17, 19, 20 e 28, de autoria do vereador Almir Fernando. 22, de autoria do vereador Rodrigo Coutinho. Foi aprovado. Não havendo matérias para o prolongamento da ordem do dia, o senhor presidente passou a chamada dos vereadores inscritos no grande expediente. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para essa reunião ordinária, no local de costume e horário regimental. Declarou encerrada a presente reunião, a qual foi lavrada a presente ata, que depois de lhe aprovada, vai assinada por quem direito. Lhe dada, senhor presidente. Feita a leitura da ata, coloca a ata em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao vereador Hélio Guabiraba que faça o registro das presenças dos senhores vereadores e vereadoras no plenário. Senhor presidente, 26 vereadores presentes no plenário. Havendo número legal, passo nesse momento a ordem do dia. Solicito ao vereador Felipe Francismar que faça a leitura. Segunda discussão dos pareceres números 358/2018, 130/2017, 317/2017 e 417/2017 das respectivas comissões de Legislação e Justiça e Finanças, Orçamento e Desenvolvimento Econômico, de Direitos Humanos e Cidadania e de Segurança Cidadã, todas opinando pela aprovação do projeto de lei número 34/2018. Segunda discussão, 3/5 do parecer número 347/2019, da Comissão de Finanças e Orçamento, optando pela aprovação do projeto de lei número 09/2019, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2020, bem como das emendas aprovadas e aprovadas através da subemenda abaixo relacionadas. Emendas aprovadas 1, 2, 3, de autoria do vereador Jaime Asfora, 9 e 12, de autoria do vereador Ivan Moraes. Coloco em segunda discussão. Encerrada a segunda discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras, trata-se de matéria de 3/5. Solicito a Vossa Excelência que registre seus votos no painel. Como encaminha a votação, líder do governo? Encaminhamos o voto sim, senhor presidente. E o líder da oposição? Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que registrem seus votos no painel. Vereador Carlos Gueiros, vereador Fred Ferreira, vereador Herto Luna, vereador Aline Mariano, vereador Almir Fernando, vereador Eduardo Scherer, vereador Fred Ferreira. Cadê Fred? Tá aí? Encerrou, né? Encerrada a votação. Solicito ao vereador Hélio Guabiraba que anuncie o resultado. Presidente, 27 vereadores votaram sim. Nenhum não e nenhuma abstenção. Aprovado em segunda discussão. Encerrado a ordem do dia, passa ao prolongamento do expediente, da ordem do dia. Solicita ao vereador Felipe Francismar que faça a leitura. Parecer final número 348/2019. Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2020.
A Comissão de Redação recebeu para emitir o parecer ao projeto de lei 09/2019, de autoria do Poder Executivo. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Encerrado o prolongamento da ordem do dia, passo nesse momento aos inscritos no grande expediente. Convido o vereador André Regis. Vossa Excelência tem 15 minutos. Senhor presidente Eduardo Marques, ao me dirigir a esta reunião de hoje, vim escutando no carro a entrevista com o prefeito Geraldo Júlio. Chamou a atenção o fato do prefeito Geraldo Júlio atribuir toda a crise que nós estamos vivendo ao governo Bolsonaro e se posicionar contra a reforma da Previdência, mas ao ser indagado se ele seria favorável a se destacar o município do Recife ou os municípios da reforma da Previdência, os estados e os municípios, o prefeito Geraldo Júlio se posicionou contra, ou seja, ele torce para que haja a reforma da Previdência, que ele é contra, para ser beneficiado da forma adequada no que se refere à questão fiscal, mas não quer assumir o ônus de ser a favor da reforma e, muito pelo contrário, não é nem se posicionar a favor da reforma, é tomar uma posição contrária, utilizando de argumentos que fogem à realidade, utilizando de elementos do populismo e da demagogia para ser contra uma reforma absolutamente necessária, que é a reforma da Previdência. Então, se posiciona de forma oportunística contra a reforma, mas quer que a reforma o atinja, em caso dela ser aprovada, para benefício da própria cidade. Sou favorável a que a reforma da Previdência, ela de fato, ela seja tanto federal quanto estadual e municipal. Afinal de contas, o problema, ele é federal. Nenhum ente pode ficar de fora, na medida em que a situação é extremamente grave e o déficit da Previdência no âmbito dos estados e dos municípios é da ordem de 100 bilhões de reais por ano. Ontem, inclusive, houve o boletim divulgando quais eram os estados que estão em situação fiscal no que se refere à Previdência, em situação previdenciária positiva, apenas 3 estados: Tocantins, Roraima e Amapá. Algo que chama a atenção pelo fato de que todos os demais estados, os grandes estados da federação, estão absolutamente quebrados no que se refere à reforma à questão previdenciária. Mas também utilizo este espaço aqui, já que nós estamos com uma matéria na ordem do dia. Trata-se do vazamento das informações acerca de diálogos entre procuradores da República no Paraná e também o ministro, hoje ministro e então juiz federal, Sérgio Moro, quando da questão da Operação Lava Jato, processos da Operação Lava Jato. É preciso que haja muita cautela no que está acontecendo, serenidade,
Mas é preciso deixar bem claro quais são os lados, quem está do lado do quê. O fato é que, até agora, tudo que foi revelado não indica que houve qualquer tipo de conduta delituosa por parte dos procuradores ou por parte do então ministro Sérgio Moro. Precisamos entender que o que está em jogo é a Operação Lava Jato, seus efeitos, inclusive a condenação de tantos que já foram condenados e estão cumprindo pena. Inclusive, figuras como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ou até mesmo o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, são dois dos grandes expoentes que foram condenados pela Operação Lava Jato, que revelou o maior esquema de corrupção da história da humanidade no chamado Petrolão. Escuto com atenção a parte do vereador Jaime Asfora. Vereador André Regis, eu lhe parabenizo por trazer o tema à discussão aqui e quero dizer que nesse lado, meu lado, é o lado da Constituição Federal, que é o lado da OAB, que emitiu nota ontem recomendando prudência, como Vossa Excelência falou, e o momento exige prudência, mas, na minha opinião, desculpe data vênia divergência, a gente não deve tomar um lado nem da defesa da Lava Jato, por si só, nesse episódio, nem da defesa do fora Lula, do Lula é preso político, do Lula livre, porque o que está em jogo aqui é o que está no editorial da Folha de São Paulo de hoje. E a própria Folha de São Paulo registra. Isso é o editorial da Folha de São Paulo de hoje. A Lava Jato tem uma obra invejável a defender. Quebrou paradigmas de impunidade em elites empresariais e políticas que se lançaram numa corrida desleal e corrupta por privilégios, poder e negócios. E eu assino embaixo. A Lava Jato, até como metáfora, que há outras operações do tipo ocorrendo pelo Brasil afora e, quiçá, ocorram cada vez mais, ela, inegavelmente, é um ponto de inflexão na luta contra a impunidade e contra a corrupção. Mas o que os áudios revelam, e os áudios foram... sua veracidade foi assumida pelo próprio ministro Sérgio Moro, pelo próprio procurador Daltão Dallagnol, que em notas e em pronunciamentos disseram sim haver esses áudios, admitiram sim que travaram esses diálogos. Eles revelam coisas muito graves, como, por exemplo, tentativa de quebrar a fonte, o sigilo da fonte de uma jornalista, tentativa de impedir uma entrevista que não é nada mais, nada menos, a entrevista do ex-presidente Lula, em quem eu não votei, não votaria, e de quem eu sou crítico. Eu sou crítico do PT e dos 16 anos do lulopetismo, que inclui, como diz Hélio Gaspari, Michel Temer. Mas há de se entender, Vossa Excelência já falou sobre isso aqui, que era direito do preso Lula, como de qualquer preso, e vários presos de crimes, inclusive ligados a tráfico, a homicídio, dão entrevistas, porque isso é o direito de expressão. E ali os procuradores, aí não é mais Moro, estão fazendo toda uma série de comentários, invectivas e tentativas, inclusive ilegais, parciais e antiéticas, de impedir uma entrevista à Folha de São Paulo, que depois da eleição foi dada. Folha de São Paulo / É o País, e depois uma entrevista à Intercept. Ou seja, não é só uma conversa que, como diz também o editorial da Folha, revela uma promiscuidade, está no editorial da Folha, uma promiscuidade inaceitável e antiética entre o juiz e o procurador, entre uma parte e o juiz, mas também essas coisas que talvez tenham passado nas entrelinhas para algumas pessoas. Tentativa de quebrar o sigilo de fonte de um jornalista, que é protegido constitucionalmente. Tentativa de impedir uma entrevista usando qualquer meio. E ali ficou clara a posição político-partidária dos procuradores dentro da operação. Não é quando vai depositar seu voto, não.
O professor Francisco Queiroz Cavalcante disse hoje na rádio Passada Limpo, no Jornal do Comércio, que você pode ter suas posições, óbvio, nenhum juiz é neutro, nenhum procurador é neutro, mas você não pode, durante uma reunião de trabalho, dentro dos autos ou de discussões dentro da operação, em grupo de trabalho da operação, e tramando fazer isso por meios jurídicos ou judiciais, usando, inclusive, o poder do Estado e os equipamentos do Estado, que são públicos, tentar para impedir a eleição de Haddad, e eu não votei em Haddad, eu votei em Ciro Gomes no primeiro turno, segundo turno, votei em Haddad por exclusão, porque ali a gente tem o pior da direita e o pior da esquerda, e para impedir esse catástrofe que é Bolsonaro, eu votei em Haddad, mas a última vez que eu votei em Lula foi em 89, eu era adolescente. Para terminar, senhor presidente, eu quero dizer que não é só uma mera conversa entre Moro e os procuradores. Ali se revelou uma organização articulada, onde Moro era o chefe de uma equipe. Então, Moro aí exercia um poder inquisitorial, que é vedado pela Constituição. O juiz não pode ser parte e julgador, acusador e julgador. Há uma série de ilegalidades que precisam ser investigadas, com devido processo legal, com ampla defesa, e há ilegalidades também no âmbito do cerceamento da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, que são muito caros na nossa democracia. Então, e evidentemente, o que houve de crime cibernético deve ser apurado. Eu estou concluindo. O que houve de crime cibernético deve ser apurado. Mas isso não é meramente tomar partido a favor de Bolsonaro ou a favor de Lula. Eu não estou em nenhum dos dois lados, nem no cordão encarnado, nem no vermelho. Minha defesa, meu partido é dentro da Constituição Federal e da OAB e das entidades que defendem a Constituição Federal. Muito obrigado. Bem, primeira coisa, acho que Vossa Excelência comete um equívoco ao já tomar posição, na medida em que não dá para saber exatamente o que aconteceu. Não se tem uma perícia do que aconteceu, não é áudio, são textos. O próprio ministro Sérgio Moro já indicou que são textos antigos, que ele não tem em memória, ele não tem como saber, inclusive, se são autênticos ou não. Então, é preciso que haja uma apuração, uma investigação, para que verifique a autenticidade. O contexto de onde foi tirado. Fazer o julgamento que Vossa Excelência está fazendo é, inclusive, também contra a Constituição Federal, ao não dar o direito ao contraditório daqueles que estão envolvidos no vazamento ilegal. Ou seja, o que se sabe é que procuradores da República tiveram uma invasão ilegal de suas mensagens de forma criminosa. Isso é o que é o fato. Só se tem certeza disso. Eu aqui destaco, inclusive, uma passagem do ministro Barroso acerca do caso. A única coisa que se sabe ao certo até agora é que as conversas foram obtidas mediante ação criminosa. E é preciso ter cuidado para que o crime não compense. Porque nesse momento, vereadora Ana Lúcia, o que há é uma euforia de criminosos. Todo mundo querendo escapar. Eduardo Cunha, Gedel, Lula, Palocci, João Vacari, Barusco, todos os envolvidos na Lava Jato estão comemorando, inclusive, sobre a ideia de que, se houver a prova de que houve o conluio entre o juiz e os procuradores, vão pedir nulidade processual. É a teoria do fruto da árvore venenosa. Tudo que tem na sua origem algo que foi ilegal, vai ser, no longo prazo, tornado nulo, sem efeito. Então, imagine, Pedro Barusco devolveu 100 milhões de dólares aos cofres da Petrobras em decorrência de propina recebida. Prevalece o entendimento de que não poderia ser feita a condução da investigação da forma como foi feita, escapa-se Pedro Barusco. Então, é preciso que haja cautela, por isso que eu coloquei de antemão. Não se pode julgar e condenar como foi feito. Julgou-se e condenou-se o ministro Moro e todos os procuradores. Tinha um grupo de procuradores. Que cuidado se teve? Então, o lado da Constituição Federal impõe todo tipo
de salvaguarda no que se refere à postura dos que estão no lado da lei. Tem uma cena, eu não vou julgar o que está acontecendo, já que eu não tenho informações suficientes, nem ninguém tem, mas, senhor presidente, tem uma cena do filme Os Intocáveis, em que o Eliot Ness, quando ele estava na perseguição de um criminoso que havia assassinado vários, ele no alto do prédio, ele segura o criminoso, e o criminoso que matou o amigo dele diz: eu matei seu amigo e você precisava ver como ele chorou na hora do último tiro. Ele disse: e você agora vai ter que me tirar daqui, porque é seu dever como policial. E ele, Ness, soltou o criminoso, que caiu lá embaixo e morreu. A cena, claro, revela o lado que está do lado certo do combate e o lado que está no crime. Claro que, se ficar caracterizado que houve algum tipo de conduta indevida, algum tipo de conduta que mereça ser reparada, que se repare. Se houver qualquer tipo de conduta que tenha que ser punida, inclusive com a nulidade processual, que se puna. Agora, até agora, tudo que se vazou, nada prova que houve qualquer tipo de direcionamento para punir determinado, inclusive porque são mais de 100 pessoas que estavam sendo investigadas. Então, quantos julgados e quantas vezes o Ministério Público pediu e foi negado? Outra coisa, não existe duplo grau de jurisdição, não existe o recurso até o Supremo Tribunal Federal. A defesa, na medida em que o Ministério Público tentou controlar determinados atos, e aí, mais uma vez, eu li e não encontrei nenhum caso em que o Ministério Público ele tivesse atuando à margem da lei, pelo que foi dito. Eu prefiro preservar as instituições que estão no combate a esse mal da corrupção. Prefiro estar do lado das instituições que estão tentando passar o Brasil a limpo, a participar da euforia dos corruptos, como diz o ministro Luiz Roberto Barroso. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais nenhum vereador inscrito, encerro a presente reunião, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião em caráter solene para a entrega do título de cidadão do Recife à senhora Marta Eugênia Cavalcante Lima, às 10 horas, neste plenário. Proposta do vereador Benjamin da Saúde. Encerrada a sessão.